A vida surgiu na Terra a partir de moléculas simples de forma surpreendente. Esse evento, apesar de único, dado o fato de observarmos os mesmos ingredientes que nos formam em todo lugar, indica que pode ter ocorrido o mesmo em inúmeros outros lugares. Dado o tamanho imenso do cosmos, com trilhões de galáxias e incontáveis planetas, é bastante possível que essa vida tenha surgido espontaneamente em outros mundos milhões ou bilhões de anos antes da própria Terra existir, com muitos deles indo muito além da simples existência. Civilizações antigas, nascidas nos primórdios do universo, podem ter desenvolvido sua inteligência e tecnologia, ganhando asas para desbravar o espaço entre as estrelas. E a origem da vida na Terra pode representar um pequeno evento em um universo repleto de vida inteligente muito antiga que nos visitam a todo momento. Prepare-se para mergulhar em uma jornada onde os limites entre o real e o impossível se desfazem. Hoje, vamos revelar 5 dos casos mais intrigantes, perturbadores e, até hoje, inexplicáveis, sobre OVNIs que desafiaram governos, militares e até a própria ciência. Essas histórias vão muito além de luzes no céu. Elas envolvem desaparecimentos, operações secretas e registros oficiais que foram convenientemente arquivados. Mas agora, tudo vem à tona. De desertos americanos à selva amazônica, da frieza dos radares militares ao calor do depoimento de testemunhas. Este é o dossiê dos OVNIs. E começa agora. Em julho de 1947, algo caiu no deserto do Novo México. Um fazendeiro chamado Mac Brazel encontra destroços metálicos em sua propriedade. Materiais leves, mas impossíveis de dobrar, gravados com símbolos que pareciam não humanos. Inicialmente, a base aérea de Roswell divulgou: recuperamos um disco voador. Horas depois, o anúncio foi substituído por uma nota mais conveniente. Era apenas um balão meteorológico. Mas havia corpos. Pelo menos é o que afirmaram testemunhas e ex-militares anos depois. Pequenos, com cabeças grandes. Os relatos foram sufocados por décadas. Até que alguns ousaram falar. Os mais importantes relatos veio do próprio Major Jesse Marcel, o oficial que inicialmente acompanhou a remoção dos destroços. Ele alegou posteriormente que, além dos detritos metálicos estranhos, também viu corpos pequenos e delicados entre os destroços que claramente não pareciam ser humanos. Nas décadas seguintes, mais oficiais militares e pilotos da base de Roswell também vieram a público. Entre eles, o major aposentado Thomas Jefferson Dubose, que trabalhava na base na época. Segundo ele, os corpos no acidente tinham pele acinzentada e textura grossa, e nenhum fio de cabelo, o que os levaria a ficarem conhecidos como os Pequenos Cinzentos. Essas criaturas tinham cerca de 1,2 metros de altura, com cabeças grandes desproporcionais e feições humanoides, mas com vários detalhes estranhos como olhos enormes e ausência de orelhas, nariz ou boca extremamente visível. Documentos vazados, como o infame Majestic 12, apontam que o governo criou uma força-tarefa para estudar os destroços. E os ocupantes? Seriam essas entidades o verdadeiro gatilho da corrida tecnológica moderna? Até hoje, o caso Roswell é tratado como um divisor de águas. Uma linha tênue entre o que o governo sabia e o que decidiu esconder. Eles disseram que era só um balão, uma anomalia no radar, um erro de interpretação. E você acreditou? Ou será que, lá no fundo, algo não parecia certo? As peças não se encaixam. As explicações soam cada vez mais frágeis, como se estivéssemos ouvindo apenas parte da história, a parte conveniente. E se tudo isso for parte de algo mais planejado, uma preparação
Desta vez, não foi em uma cidade pequena no Novo México, mas em uma base militar altamente vigiada. E não foram civis os envolvidos, mas soldados treinados. Estamos falando do caso Rendlesham Forest, o Roswell britânico. Mas ao contrário de Roswell, esse caso foi registrado em tempo real, por quem estava lá. Dezembro de 1980. Suffolk, Inglaterra. Base militar norte-americana. Um alarme soa na madrugada. Soldados detectam luzes misteriosas penetrando a densa floresta próxima. O que parecia um avião em queda. Era algo muito mais estranho. O sargento Jim Peniston é um dos primeiros a chegar. Diante dele, uma nave metálica, triangular, pairando a centímetros do chão. Sem motor, sem som, mas com símbolos entalhados, estranhamente parecidos com hieróglifos. Ele a toca. E naquele instante, flashes de códigos binários invadem sua mente. Horas depois, a nave desaparece. Silenciosamente. Como se nunca tivesse existido. O caso é abafado. Mas no dia seguinte, marcas no solo e níveis anormais de radiação são registrados. Soldados são interrogados. Alguns, segundo rumores, ameaçados. Mas o coronel Charles Alt, comandante da base, grava um memorando. Sua voz relata em tempo real. Estamos vendo luzes se movendo entre as árvores. É real. Está aqui. Anos depois, Peniston revela os códigos binários que viu. Uma mensagem: exploração contínua da humanidade para o avanço planetário. Seria uma forma de comunicação, ou um aviso. Rendlesham ficou conhecido como Roswell britânico. Mas diferente do caso americano, este envolveu militares em serviço, gravações e documentos oficiais. Um caso forte, e ainda assim, ignorado. E se eles não apenas nos observam, e se já interagem com nossas mentes, com nossas bases, com nossa realidade sem que percebamos? Surgem novas imagens de objetos voadores. Sobre o ET que teria aparecido em Varginha, no sul de Minas Gerais. Juram que a criatura foi capturada e depois levada para outros. Brasil, 1996. Uma cidade pacata do sul de Minas Gerais é lançada no epicentro de um dos relatos mais impressionantes da ufologia mundial. Não era um filme. Não era ficção. Era Varginha. Janeiro. Uma chuva fina molhava o asfalto. 3 garotas saíam da escola e cortavam caminho por um terreno baldio. Foi ali que o silêncio da realidade começou a ruir. Elas viram algo agachado, pele marrom, olhos enormes e vermelhos, cabeça desproporcional. O cheiro era insuportável. Elas correram, chorando, gritando, sem saber que o que tinham visto mudaria a história do país. Não foi um delírio coletivo. Logo, moradores relataram um barulho metálico no céu, viaturas correndo, militares nas ruas. E então, o exército... Existe lá um senhor anão, ele é anão, baixo, ele é bem desfigurado, ele é retardado mentalmente. E por causa dessa chuva ele havia se machucado muito, né? Porque não tinha como fugir da chuva e ele estava próximo a esse terreno baldio, onde essas 2 meninas dizem terem visto essa criança. Porque realmente, se nós olharmos para esse senhor, ele realmente tem uma aparência que nos causa até um certo constrangimento e uma aflição, porque ele tem alguma disformidade física, né? Ele tem a pele realmente... O que o exército fazia ali, horas após a aparição? Por que cercaram quarteirões inteiros? E por que um soldado, que teria contato com a criatura, morreu dias depois? Em circunstâncias estranhas. Os relatos aumentaram. Ambulâncias correndo em horários incomuns. Testemunhas civis disseram ver caixas metálicas sendo levadas às pressas. Uma enfermeira silenciada. Outra desaparecida. Várias testemunhas relataram 2 seres.
Um, capturado ainda vivo. Outro, morto. Os corpos teriam sido levados à SA, Escola de Sargentos das Armas, e de lá para Campinas. O ufólogo Birajara Rodrigues investigou. Encontrou lacunas, incongruências, contradições oficiais. A mídia tentou silenciar, mas era tarde demais. O Brasil inteiro já perguntava. Foram capturadas criaturas de outro planeta, que essas criaturas foram apossadas pelo exército, estudadas biologicamente. Eu costumo, nos casos de ufologia, depois de ponderar todas as nuances, os prós e os contras, dar uma nota de 1 a 10. Ao caso de Varginha, eu dou uma nota 7. E se aquele ser não fosse hostil, e se estivesse pedindo ajuda, perdido, ferido, caído em um mundo que não compreende? Varginha não é apenas uma história sobre um erro. É sobre silêncios impostos, sobre verdades que escorrem pelas frestas da negação oficial. Até hoje, aquelas garotas lembram dos olhos vermelhos, o medo, o grito, o cheiro, o que viram, nunca mais as deixou. E talvez nunca deixará a gente também. O Brasil olhou para o céu, mas talvez tenha esquecido de olhar o que veio do mar. Nosso próximo destino, as profundezas inexplicáveis do Oceano Pacífico. É pouco depois de escurecer em 25 de agosto de 2013 em Aguadilha, Porto Rico. A tripulação de um avião da Alfândega e Patrulha de Fronteiras dos Estados Unidos decola para uma missão de rotina quando os militares notam uma estranha luz rosada se aproximando do noroeste. Eles ligam sua câmera de imagem térmica para rastrear o objeto. E é isso que eles veem. Vamos dar uma olhada mais de perto. Parece ser uma esfera metálica se movendo rapidamente ao redor do aeroporto. E depois ela segue para o mar, onde faz uma coisa inesperada. Viram o que aconteceu? Vamos aumentar o zoom. O objeto parece entrar na água antes de ressurgir segundos depois. Ainda mais bizarro, o objeto se divide em duas naves separadas. Minha gente, não existe tecnologia conhecida na Terra capaz de fazer isso. Depois de quase 4 minutos, o objeto desaparece de vista. As águas do Caribe sempre esconderam mistérios. Mas em 2013, sobre o céu e sob as ondas de Porto Rico, testemunhamos algo que transcende explicações militares, científicas ou naturais. Talvez os maiores segredos não estejam nas estrelas, mas no fundo dos nossos próprios oceanos. Se você achava que só existiam OVNIs, pense de novo. O universo de mistérios vai além da nossa atmosfera. E talvez, apenas talvez, já estejam mais perto do que nunca. Quantos outros registros como esse existem, escondidos em arquivos confidenciais? E mais, se isso não foi uma anomalia isolada, quantas dessas máquinas já estão entre nós, disfarçadas na vastidão dos oceanos? A verdade é que talvez nunca saibamos ao certo o que era. Mas se havia alguma dúvida até aqui, ela se esvaiu em 2014, quando o próximo caso abalou a própria estrutura de sigilo das Forças Armadas Americanas. O ano era 2004. O USS Princeton, um destroyer da Marinha dos Estados Unidos, patrulhava a costa da Califórnia como parte do grupo de ataque liderado pelo porta-aviões USS Nimitz. Durante dias, operadores de radar captavam objetos aéreos não identificados realizando manobras absurdas, impossíveis para qualquer aeronave conhecida. O controle de Princeton disse que estavam parando o treinamento. Tínhamos problemas de verdade. Os pilotos são redirecionados a um novo destino, mas não explicam o motivo. Então começamos a ir para o oeste. O outro avião estava do meu lado esquerdo. Eu era uma pilota júnior, tentando acompanhar um piloto sênior no avião principal. Procuramos, mas não encontramos nada no radar. E estávamos conversando, tentando entender. O sistema de radar Aegis Spy One do Princeton é capaz de rastrear um objeto tão pequeno quanto um taco de beisebol numa altitude de 24 mil metros, mas os jatos voam no escuro. Tentamos ver o que tinha lá, o que já é difícil quando se sabe o que está procurando. E ainda mais difícil quando não se sabe o que está procurando. Nos aproximamos muito rápido, cada vez mais, até não conseguirem nos diferenciar no tempo. Chamam isso de ponto de encontro.
O que significa que você está no mesmo ponto do que você está procurando. É preciso olhar para fora, porque o radar não pode mais ajudar. Dentro da água, eles encontram o que parece ser um acidente de avião ou um submarino submergindo. Mas o oficial de armas do banco traseiro do jato identifica alguma coisa a mais. Ouvi. Ei, Skipper, você tá vendo? E enquanto ele falava, eu vi o tic-tac gigante. Era branco, não tinha asas, não tinha turbinas. E eu disse, o que é aquilo? E ele não saiu. De acordo com este resumo orientado do incidente, o contato foi feito a 48 quilômetros da costa e a 112 quilômetros da fronteira com o México. No início, uma nave desconhecida fica próxima da superfície, movendo-se como algo nunca visto antes. De repente, aquela coisa ia de um lado para o outro, que nem uma bola de ping-pong jogada na parede. E começamos a rondar, porque agora iríamos observar. Então viramos à direita, como num relógio, em direção horária. O objeto estava no centro. E estávamos às 6 horas, girando em torno. Estávamos a 9 horas e ele ainda estava fazendo aquele movimento errático, meio que se mexendo na agitação da água. E eu disse, ei, vou dar uma olhada. Eu vou lá embaixo. Eu desci bem devagar até 12 horas e de repente, ele se virou para nós, começou a imitar nossos movimentos e subiu. Pensamos, ok, ele sabe que estamos aqui. Ele estava atento e pareceu ter identificado Fravor. Ele flutuou uma subida agressiva até nossa altitude, então deu um pouco de medo porque você estava lá fora lidando com algo que não tinha a menor ideia do que era. Ele estava reagindo ao que nós fazíamos. Eu estava baixando o nariz para ver onde é que ele estava indo, e então ele acelerou mais rápido do que qualquer coisa que eu já tinha visto. Passou pelo nariz do jato e ele sumiu. E eu pensei, nossa. O tic-tac parecia ter sumido. Mas conforme os jatos foram para o local de encontro marcado, conhecido como ponto CAP, o canal de rádio fica frenético. O controlador de Princeton apareceu e falou, senhor, não vai acreditar nisso, e continuou. Mas aquela coisa está no ponto CAP. De acordo com Fravor, o tic-tac acelerou de um ponto de repouso e percorreu 96 quilômetros em menos de 1 minuto. Muito rápido, ele fez 6.000 quilômetros por hora. Como o tic-tac sabia o ponto CAP do piloto e como ele acelerou tão rápido? Você vê uma coisa que pode acelerar e desaparecer e depois reaparecer a 96 quilômetros. Então eu fiquei admirado porque pensamos, nossa, não temos isso. Eu estou falando que estamos voando em um dos principais aviões do planeta. O que era aquilo? Tinha uma grande capacidade. Eu não sei de onde era. Não estou dizendo que é do espaço sideral. Mas também não digo que é daqui. O caso Tic-Tac não é apenas uma anomalia militar. É uma ruptura no que entendemos sobre espaço, tempo e tecnologia. A presença daquela nave, sem meios de propulsão, sem emissão térmica, desafiando nossa física, acende um alerta global. Talvez nunca saibamos quem pilota essas máquinas. Mas uma coisa é certa, eles já estão aqui. E talvez estejam há muito mais tempo do que imaginamos. Esses foram 5 dos casos mais perturbadores e autênticos já registrados sobre OVNIs e fenômenos inexplicáveis. Mas agora, queremos ouvir você. Qual desses casos te deixou com aquele frio na espinha? Você já viu algo parecido no céu? Já teve uma experiência que ninguém acreditou? Compartilha com a gente nos comentários. Se você curte histórias reais que desafiam a lógica, envolvendo ciência, mistério, história e tecnologia, esse canal é o seu lugar. Então já deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. Tem muito mais vindo por aí. E os próximos episódios podem ser ainda mais surpreendentes.